José Luiz dos Santos Neto. Eu faço parte hoje da comunidade evangélica El Shaddai, a nossa cobertura é em São Paulo hoje. Eu permaneci durante 14 anos no Ministério Projeto Vida de Volta Redonda, onde já fiz parte do Ministério SPA, que já foi conhecido no Brasil todo, e há algum tempo já estou só. A conversão foi no ano de 99 para 2000. Eu lembro que na época eu jogava basquetebol profissional e eu comecei a namorar uma certa moça que a mãe dela era evangélica. E ela passou a me obrigar a ir na igreja, senão eu não poderia namorar a filha dela. Mas eu fui criado em um lar, no caso, católico. Mas eu sempre tive o coração voltado para a música evangélica, porque estudei no Colégio Batista. E no Colégio Batista tinha cultos semanais, um culto por semana. E aqueles cultos, eles falavam muito comigo, aqueles cultos. E a partir daí, de 99 para 2000, eu me converti de uma certa forma até praticamente na marra mesmo, né? Mas eu me converti de 99 para 2000. A minha história na música começou quando eu tinha cerca de 13 anos. Um grupo que era um grupo de seresta, que tocava na noite seresta. Então, se mudaram assim para duas casas do lado da minha, e eu queria uma certa amizade com eles. Ali eu comecei a aprender os instrumentos musicais. O meu tio também fazia ouvir muita coisa não evangélica na época, mas o meu início na música foi com eles. Eu aprendi a tocar bateria, um pouco de teclado, estudei, no caso, violão com eles. Aí depois, quando comecei a jogar basquete, eu me distanciei da música e só fui voltar depois, é que no caso eu me converti. Engraçado que o tempo que eu tenho hoje de conversão é o tempo que eu tenho de ministério de louvor, porque eu me converti num dia, uma semana depois eu estava tocando teclado na igreja. E eu me converti na Igreja da Graça, e lá é só teclado e voz, e não tinha tecladista. Então, automaticamente, quando eu me converti, eu já comecei a ministrar louvor, porque eu lembrava dos cânticos do Colégio Batista. Então, o tempo que eu tenho de conversão é o tempo que eu tenho no caso de ministério de louvor. Chegou uma época que eu estava morando no Rio, que eu passei uma certa dificuldade muito grande financeira, porque eu não conseguia clube para jogar basquete. Eu não conseguia clube. E eu lembro que eu estava no ministério chamado Chama do Avivamento, era uma Assembleia de Deus um pouco mais avivada, né? E ali Deus usou um rapaz para falar comigo. E Deus falou com ele assim, olha, Deus quer te enviar para um lugar onde você não quer ir, e é um ministério que precisa de uma obra urgente. E Deus vai te colocar lá como cabeça, como líder. Só que isso é rápido, não é um processo. Isso não é um processo lento. Eu rejeitei de começo, mas depois eu comecei a entender o projeto de Deus. Minha mãe, ela adoeceu e eu tive que sair do Rio e voltar para Volta Redonda, onde ali eu entrei na comunidade evangélica Projeto Vida. O processo para entrar no louvor lá leva 2 anos. 1 ano, 2 anos, eu levei 3 meses para entrar no louvor. Aí eu comecei a entender que aquela profecia que me liberaram há meses atrás estava começando a se cumprir. Ali eu entendi que tinha algo diferente sobre o meu ministério. Ali no Projeto Vida, o apóstolo Joel montou um ministério levítico chamado SPA na época. E esse projeto que ele montou foi tão interessante que eu tinha acabado de eu cheguei em Volta Redonda, a minha mãe veio a falecer, eu decidi fazer faculdade, eu sou farmacêutico, fiz faculdade de farmácia, mas quando eu me formei, meu apóstolo me chamou para trabalhar na igreja. E eu lembro que na época o piso de farmácia era 2.000, ele me ofereceu R$500 para trabalhar na igreja. E eu larguei tudo, eu larguei a faculdade, fui, minha família ficou apavorada, né? Você é louco de fazer isso, mas eu entendi que era um chamado. E ali nós criamos o primeiro CD, chamado Ouro, Incenso e Mirra. Ouro, Incenso e Mirra foi o nosso primeiro CD, foi debaixo de um céu profético, debaixo de um tempo em que nós começamos a ser levitas tempo integral. Isso na época era algo diferente, era algo inovador. Eu lembro que logo em seguida o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, né, que hoje eu trazendo na Arca, né, que é Davi Sassa e os Arcanjos, o Marcos Gregório logo depois fez esse mesmo projeto na igreja dele. Nós começamos praticamente juntos, e Volta Redonda, o Joel criou isso, e no Apacentar também criaram seus primeiros levitas tempo integrais. O segundo CD foi Salmistas, Profetas e Adoradores, que era o tema do ministério, é SPA.
Depois eu gravei o meu primeiro CD solo, que foi o Eu Acredito em Milagres, que foi um CD que mudou a minha vida assim do dia para a noite. Foi debaixo de um contexto de uma nova fase na minha vida muito grande. E agora, por último, eu gravei 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, o Osana, que é um CD também muito precioso também, que Deus nos deu, né? Há 1 ano e pouco atrás. Em 2015 a gente, infelizmente em 2015 eu tinha certos planos que Deus alterou. Eu e minha esposa, a gente perdeu o nosso filhinho agora de 3 meses, então foi algo meio assim que o ano de 2015 para a gente começou com uma tragédia muito grande, que foi a perda do nosso filho. Mas eu e minha esposa, nós temos alguns alvos que agora para 2015, que é pisar em Jerusalém para a gente buscar uma certa direção para o ano. Então talvez em maio nós vamos a Jerusalém aí buscar uma direção de Deus para os projetos anuais. Mas de antemão, que eu posso te dizer que em 2015 a gente começa a preparação do novo CD, que deve ser lançado a princípio de dezembro a janeiro, mas a gente já começa a partir do 2º semestre a preparação do nosso novo CD, que o nosso projeto é lançar esse CD através de uma gravadora. Então tem todo um contexto que é arte visual, capa, clipe, a seleção de músicas, e pela primeira vez eu vou elaborar um CD com 12 meses de trabalho, que geralmente eu faço CD em 2 meses. Vamos gravar, vamos, em 2 meses eu faço CD. Esse CD não, esse terceiro CD para mim é muito especial, porque eu vou trabalhar quase 12 meses mergulhado nesse projeto. Então vai ser algo bem especial para esse ano. Muita gente escolhe inspirações de fora. Eu prefiro dizer que eu acho que tem muita gente boa no Brasil. Eu gosto muito do Livres, eu gosto muito do Fernandinho, pelo caráter do Fernandinho, pela história e o contexto dele, que eu conheci um pouco de perto. A primeira vez que o Fernandinho foi em Volta Redonda, eu estive acompanhando ele. A segunda vez, eu conheço ele pessoalmente. E se você for me perguntar uma inspiração de fora, eu gosto muito, eu ouço até hoje, o Ministério Hilson, eu acho que para mim é uma referência. Você fala, mas eles se desatualizaram em relação à música. Eu não enxergo só a desatualização, eu prefiro enxergar a história do ministério, que já tem mais de 5, 6 anos de ministério. Então eu enxergo todo esse contexto. O Jack Hamilton também, tem Jesus Culture, tem muito ministério aí que eu acho que tem como referência e que a gente pode pegar. Agora no Brasil são esses, e no exterior, se for colocar, seriam esses 3. Nós temos um seminário que dura 3 dias, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu viajo mais fazendo esse seminário. É muito raro eu viajar só para ministrar louvor e fazer um show, evento. Eu geralmente viajo mais para fazer nossos seminários. E esses seminários, eles têm, graças a Deus, impactado muita gente. Aqui no Espírito Santo, eu faço todo ano em Colatina. Agora no 2º ano que eu vou fazer aqui em Serra, aqui no Pastor Ezequiel. E é um seminário que eu chamo ele, uma pastora de Macaé, ela colocou o nome no nosso seminário, que é Mergulhando em Águas Profundas. Não é um nome oficial, mas é um nome assim que ele é bem sugestivo. Já é a 4ª vez que eu vou em Macaé, no Macaé, no Apóstolo Fred e Flávia, fazer esse seminário. É algo muito forte. E no campo levítico a gente ministra, eu sempre ministrei muito para levitas. Há 6 anos atrás, eu criei um projeto chamado Projeto Altares, que era um culto para levitas no Rio de Janeiro. O primeiro culto a gente reuniu 2.000 pessoas, 2.000 levitas, mais de 50 igrejas diferentes. Então eu sempre gostei de ministrar para levitas, que é uma área carente de ser ministrada e boa de você alcançar, tratar e cuidar. Porque quando você restaura o altar, você restaura todo o corpo, você restaura todo o ministério. E eu sempre gostei dessa parte de restaurar altares. E esse seminário tem impactado muita gente, muita gente. Até indico, caso você queira fazer em sua igreja, em seu ministério, entre em contato com a gente.
Nosso Instagram é José Luiz Oficial, José Luiz Oficial, tudo junto, Luiz com Z. A nossa página no Facebook é José Luiz Santos, ok? E lá tem o nosso Twitter, que o nosso Twitter é @JoséLuiz_BR. É engraçado que esses dias aqui no Espírito Santo, até esse congresso aqui que o apóstolo fez pra gente foi muito marcante, porque tudo começa no altar. Tudo começa no altar. Tudo que você for fazer na sua vida para Deus, você tem que levantar um altar. Tem que levantar um altar. E quando você restaura um altar, você está restaurando o seu início. É como se fosse um botão de start. Quando você restaura o altar, você está apertando o botão de start que dá início a uma série de coisas na tua vida. E a restauração hoje, eu creio que a restauração da adoração do Brasil está ligada diretamente em você restaurar o corpo levítico. Porque tem muitos levitas que já chegam nas igrejas pensando, eu vou gravar um CD, eu vou ser famoso, eu vou tocar. E não é assim. Eu sempre digo e falo, Senhor, se o Senhor me colocar a nível de grandes cantores no Brasil, amém. Se o Senhor não me colocar, eu já estou satisfeito. Porque imagine se todos que decidissem gravar o CD estourassem no Brasil. Você não teria condições de levar hoje nenhum deles na sua igreja. Então, eu creio que a gente restaurando o corpo levítico, a mente dos levitas, a gente começa a restaurar o altar de Deus. Porque a gente volta àquela parte do levita ser servo, o levita servir, ele não está ali por interesse, ele está ali para servir na casa de Deus. Eu servi ao Ministério de Louvor da minha igreja, aí 10 anos praticamente, até começar a viajar, até começar... Eu vivo do ministério há praticamente há 10 anos que eu vivo do ministério. E eu aprendi isso. Primeiro você tem que servir na sua igreja. Quando você servir para a sua igreja, Deus te coloca em novos níveis. Então, quando a gente restaura o altar, a gente está falando de restaurar levitas, de restaurar pastores, de restaurar a visão da igreja em relação à adoração. E isso é uma transfusão que aqui a gente ficaria até amanhã explicando isso. Mas resumindo, quando você restaura o altar, você restaura não só os levitas, mas você restaura toda a estrutura de uma igreja. E isso daí é tremendo. Deus abençoe vocês de uma forma tremenda. Foram 2 dias sobrenaturais. Creio que muito em breve, eu vou estar conversando com o apóstolo, a gente está fazendo o nosso seminário aqui, a gente está mergulhando em águas profundas. Entre nesse manto, o apóstolo e a apóstola são hoje um casal, hoje da Visão Celular, muito respeitado, porque eles respiram visão e são da visão na íntegra, sem distorcer nada. Então, um beijo, meu apóstolo, um beijo, apóstolo, um beijo, igreja. Até a próxima oportunidade, a próxima vez. Espero que todos tenham sido abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom.